Você já ficou deitado ao lado de alguém e sentiu um vazio tão fundo que a presença daquela pessoa não preenchia? Não é uma pergunta retórica. É a pergunta que a maioria dos homens carrega em silêncio, porque admitir isso em voz alta significa admitir algo que dói mais do que qualquer rejeição. Que você pode estar num relacionamento e ainda assim estar completamente sozinho dentro dele. E eu sei muito bem disso. Já fui o cara que ficou onde não devia, que empurrou com a barriga uma relação que não fazia mais sentido só para não ter que encarar o silêncio do outro lado. Porque o barulho de um relacionamento, mesmo de um ruim, é mais fácil de suportar do que o peso de uma noite onde sobra só você, seus pensamentos e tudo que você foi adiando. Mas esse vídeo não é sobre relacionamentos ruins. Esse vídeo é sobre algo que vai muito mais fundo do que isso. Existe uma mentira que te venderam desde cedo. Ela não chegou numa embalagem suspeita. Chegou embrulhada em filme, em música, em novela, em conselho de familiar que te quer bem. A mentira de que você precisa de alguém para estar completo. De que a solidão é um problema a ser resolvido e não um espaço a ser habitado. De que o homem que fica sozinho por escolha tem algum defeito que ele ainda não viu. Essa mentira custa caro, e a conta chega de formas que você não estava esperando. Chega no dia que você olha para o espelho e não reconhece completamente o homem do outro lado. Não porque envelheceu, mas porque foi sendo moldado aos poucos para caber num espaço que não era o seu. Você abriu mão de uma opinião aqui, engoliu um desejo ali, abandonou um hábito, adiou um projeto, silenciou uma parte de você mesmo que incomodava. E chamou tudo isso de maturidade, de crescimento, de amor. Mas amor de verdade não pede que você desapareça. E qualquer coisa que pede não é amor. É negociação emocional com o nome errado. Antes de você me dizer que isso é papo de homem com medo de compromisso, me dá 2 minutos. Porque o que eu vou dizer nesse vídeo não é sobre fugir de relacionamento. É sobre entender o que te leva a entrar em um. E por que a maioria dos homens entra pelos motivos errados, paga um preço que nem calculou. E só percebe isso quando já tem uma vida inteira construída ao redor de uma versão de si mesmo que nunca foi a mais verdadeira. Esse vídeo é para o homem que já sentiu que ficou num relacionamento mais tempo do que devia. Para o homem que já aceitou menos do que merecia, porque a alternativa parecia pior. Para o homem que nunca parou para perguntar se o medo de ficar sozinho era, na verdade, medo de ficar consigo mesmo. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu isso, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. Antes de avançar, deixa o like nesse vídeo, não por obrigação, mas porque se essa abertura já tocou em algo, o que vem pela frente vai tocar mais fundo ainda. Agora me diz uma coisa, você tem medo de ficar sozinho? Ou tem medo do que aparece quando o barulho para? Porque esses 2 medos parecem iguais por fora, mas por dentro são completamente diferentes. E a distinção entre eles pode mudar a forma como você toma as próximas decisões da sua vida. A maioria dos homens passa a vida inteira evitando descobrir a resposta. Ficam de relacionamento em relacionamento, preenchendo cada brecha com companhia que não pediram de verdade, com presença que não querem de verdade, com um barulho constante que cumpre uma única função: calar o silêncio. E o silêncio vai calando junto tudo que deveria estar sendo construído. O problema, e aqui está o ponto que poucos entendem de verdade, não é o relacionamento. Nunca foi. O problema é a dependência que o antecede. É o homem que entra num relacionamento carregando um vazio que espera ser preenchido por outra pessoa. E esse vazio não é culpa dela. Ela não tem como preencher. Ninguém tem, porque esse vazio não é sobre ela. É sobre
o que você ainda não construiu dentro de si mesmo. E a única forma de construir isso é ficando com o vazio tempo suficiente para entender de onde ele veio. Ninguém te ensina isso. Ninguém te prepara para isso. Ninguém passa a mão na sua cabeça e diz: fica com o desconforto, ele vai se transformar em entendimento. O que te ensinam é o oposto. Te ensinam que solidão é ausência, que ficar sozinho é fracasso, que o homem que não está construindo uma família está desperdiçando tempo. E essa pressão não vem só da família, vem de dentro também. Vem do medo que foi plantado tão cedo que você nem percebe mais que ele dirige. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o que acontece quando um homem para de deixar o medo dirigir, sobre o custo real que um relacionamento cobra e que quase ninguém coloca na conta antes de assinar, sobre a diferença brutal entre estar sozinho porque não teve escolha e estar sozinho porque entendeu o valor do que tem, e sobre o que nasce quando você finalmente senta no silêncio e fica ali, sem fugir, até descobrir que o silêncio não era vazio nenhum. Era só espaço que você nunca tinha dado para si mesmo. Esse não é o vídeo que vai te dizer que relacionamento é errado. É o vídeo que vai te perguntar por que você entra neles. E se você não souber responder essa pergunta com honestidade, tudo que vier depois, próximo relacionamento, próxima decisão, próxima versão de você, vai continuar sendo construída sobre a mesma base frágil. O que está em jogo aqui não é ficar solteiro ou não. O que está em jogo é se você vai viver a sua vida ou vai viver a versão da sua vida que coube nas expectativas de todo mundo ao redor. Vem comigo. Existe uma história que te venderam muito bem, tão bem que você nem percebe mais que é uma história. Ela virou crença, virou instinto, virou a régua com a qual você mede se está no caminho certo ou não. A história funciona assim. Você cresce, você trabalha, você encontra alguém, você constrói junto. E aí a vida faz sentido. O homem completo é o homem que tem alguém. O homem que ficou sozinho é o homem que não conseguiu, que tem algum problema que ainda não resolveu, que está fugindo de algo. Essa narrativa não chegou numa embalagem suspeita. Chegou embrulhada em afeto. Chegou pela boca dos seus mais velhos que te queriam bem. Chegou nos filmes que você assistiu quando ainda estava sendo formado. Chegou na pressão silenciosa de toda reunião de família, onde alguém inevitavelmente pergunta: e aí, quando você vai arrumar uma mulher? E o problema com histórias que chegam assim, embrulhadas em carinho e repetição, é que você não as questiona. Você as incorpora. E um dia você está vivendo a história sem nem ter decidido que queria ela. Pensa nessa imagem. Um homem novo, com energia, com ideias, com uma vontade genuína de construir algo no mundo. Um homem que tem dentro dele o combustível para ir longe, se tiver espaço para isso. Agora coloca esse homem dentro de uma estrutura que funciona na base do consenso constante, onde cada decisão é uma negociação, onde a energia da manhã vai para resolver um desentendimento que começou na noite anterior, onde os fins de semana têm agenda própria que nem sempre é a sua, onde seus projetos pessoais vão para a fila porque a semana já está cheia de demandas que não são suas, mas que você assumiu porque é isso que se espera de um homem comprometido. Não acontece de uma vez. Nunca acontece de uma vez. Começa pequeno. Você deixa de expressar uma opinião para não gerar conflito. Depois é um desejo que você engole porque parece egoísta demais. Depois é um hábito que você abandona porque incomoda. É um projeto que você adia porque o momento não é bom. É um depois que vai virando a resposta padrão para tudo que é genuinamente seu. E a cada pedaço que você cede, você chama de crescimento, de parceria, de aprender a não ser tão individualista. Mas aqui está o ponto que a maioria nunca para ver.
Crescimento real te expande. Ele não te encolhe. Se você está se tornando menos você dentro de uma relação, isso não é crescimento. É corrosão, lenta, silenciosa, com o rosto de amadurecimento. O mais cruel é que muitos homens só percebem isso tarde demais, quando já têm uma vida inteira construída ao redor de uma versão de si mesmos que nunca foi a mais verdadeira. Quando olham para trás e tentam lembrar quem eram antes de começar a caber no espaço que sobrou ao lado de outra pessoa, e a memória vem embaralhada. Agora, aqui vai um ponto que poucos conseguem ver de verdade porque exige uma honestidade que machuca. O problema não é ela. Na maioria das vezes, ela também está ali do outro lado, sentindo que a vida virou uma lista de tarefas. Também está negociando pedaços de si mesma. Também está convivendo com a distância entre o que imaginava e o que encontrou no cotidiano. A tragédia desse modelo não é que um dos lados perde, é que os dois perdem, mas de formas tão graduais que nenhum dos dois consegue apontar o momento exato em que o chão sumiu. O cotidiano é onde a maioria das relações começa sua lenta e silenciosa corrosão. Não o desamor, não a traição. O cotidiano. A discussão sobre onde passar o feriado. A tensão em volta de dinheiro. O cansaço que se acumula em cima do cansaço. A intimidade que vai esfriando porque os dois estão tão ocupados gerenciando a estrutura que construíram juntos, que esqueceram de nutrir o que estava dentro dela. E você vai aguentando, porque aguentar é o que se espera. Porque o homem maduro absorve. O homem responsável não desiste. O homem que cresceu sabe que relacionamento dá trabalho. Tem homem que aceita a falta de respeito como quem está numa fila de banco, com amargura e em silêncio. Não reclama, não questiona, não confronta, porque acha que deixar passar é ser maduro. Mas não é maturidade, é medo. E medo nunca trouxe respeito para ninguém. Cada vez que engole, ele se dissolve um pouco. Cada vez que cede o que não deveria ceder, ensina até onde pode ser pisado. Cada vez que chama de amor o que é resignação, perde um pedaço da referência de si mesmo. Bonzinho não é respeitado. Bonzinho é explorado. E aqui está a engrenagem que mantém tudo funcionando. O medo, não o medo da pessoa. O medo do que vem se você sair. O medo de ficar sozinho. O medo de envelhecer sem companhia. O medo de ser visto como o cara que não conseguiu segurar ninguém. O medo de ouvir da família que está na hora de crescer, de assumir, de parar com essa vida. Quando o medo é o motor, você não está vivendo, está evitando. Por fora, tudo parece no lugar. Por dentro, você está só tentando calar uma voz que insiste em perguntar: é isso? Aos 20 anos, o homem acredita que basta amar de verdade, dar o melhor de si, e tudo vai se encaixar. Aos 30, ele começa a perceber que amor não paga terapia. Aos 40, se ainda não parou para questionar, ele olha para trás e conta tudo que ficou pelo caminho. E o preço foi mais alto do que ele calculou. Não porque o amor foi errado, mas porque ele entrou no amor errado, da forma errada, pela razão errada. E a razão mais perigosa de todas é simples. Eu não consigo ficar bem sozinho, então preciso de alguém. Quando essa é a lógica, você não está entrando num relacionamento. Você está entrando numa dependência com o rosto de relacionamento. Você está carregando um vazio que espera ser preenchido por outra pessoa. E esse vazio não é sobre ela. Nunca foi. É sobre o que você ainda não construiu dentro de si mesmo. Nenhuma mulher do mundo tem como preencher o vazio de um homem que ainda não se conhece. Pelo menos, não de um jeito saudável, sem pesar para os dois no processo. Então o que acontece? Você vai de relacionamento em relacionamento, esperando que o próximo preencha o que o anterior não preencheu.
E nenhum preenche, porque você está fazendo a pergunta errada para a fonte errada. A pergunta não é: quem vai me completar? A pergunta é: o que em mim ainda precisa ser construído para que eu não precise de ninguém para me sentir inteiro? E essa pergunta não se responde no barulho de uma relação. Ela se responde no silêncio, no tempo que é só seu, no espaço onde você finalmente para de calibrar cada pensamento pela reação de outra pessoa e começa a ouvir o que você mesmo está dizendo. Você provavelmente já sentiu isso em algum momento. Aquele dia que ficou sozinho de verdade, sem obrigação, sem ninguém esperando resposta. E de repente veio uma ideia, uma clareza, uma faísca que você quase tinha esquecido que existia. Isso não foi coincidência. Foi sua mente tendo espaço suficiente para respirar fundo pela primeira vez em semanas. Relacionamentos consomem energia emocional. Isso não é defeito, é fato. Mas para o homem que tem algo a construir, cada pedaço de energia que vai para a gestão emocional de uma relação é um pedaço que não vai para aquilo que te move. E esse custo é silencioso. Aparece na ideia que você interrompeu para resolver um mal-entendido, no projeto que você adiou porque a semana estava pesada, na criação que você abandonou porque o ambiente não ajudava. E um dia, você olha para trás e vê tudo que ficou pelo caminho, e percebe que o preço foi alto demais para o que recebeu em troca. Não porque ela era ruim, mas porque você entrou sem saber o que estava pagando. E aqui está a distinção que a maioria nunca aprende a fazer. Existe uma diferença enorme entre o homem que está num relacionamento porque quer e o homem que está num relacionamento porque tem medo de não estar. Um escolhe, o outro evita. Um constrói, o outro se esconde. Um tem algo a oferecer, porque primeiro construiu algo dentro de si. O outro entra esperando que a relação faça por ele o que ele não fez por si mesmo. E enquanto essa confusão não é resolvida, nenhuma relação, por melhor que seja, vai resolver o que está por baixo. Agora chegamos no ponto que separa quem realmente entendeu de quem só ouviu falar. Existe uma diferença brutal entre estar sozinho, porque não teve escolha, e estar sozinho, porque escolheu. Essas não são variações da mesma experiência. São experiências opostas, com sabores opostos, com consequências opostas para tudo que você vai construir a partir dali. Quando você está solteiro porque não encontrou ninguém, porque todo relacionamento deu errado, porque está esperando ansioso pelo próximo, você sente falta. Você sente que tem algo errado em você. Essa solidão tem sabor de punição, de ausência, de coisa que não deveria estar acontecendo. Você acorda num domingo de manhã e o silêncio pesa. Você olha para o celular na esperança de que alguém tenha mandado mensagem. Você preenche cada brecha do dia com qualquer coisa que interrompa o pensamento sobre o que não tem. Isso não é solidão consciente. É fuga do vazio com o rosto da solidão. Agora pensa num homem diferente. Um homem que acordou num domingo, fez o café, ligou o som no volume que quis e sentiu algo que não sentia há anos. Silêncio que não pesava. Paz que não precisava ser explicada. Tempo que era inteiramente dele, sem negociação, sem agenda alheia, sem o peso sordo de uma relação que cobrava mais do que entregava. Esse homem não está solteiro porque falhou. Está solteiro porque entendeu o valor do que tem. Porque percebeu que entrar numa relação que não vale o que vai custar seria se trair. E a traição mais cara que um homem pode cometer não é contra outra pessoa, é contra si mesmo. Aqui vai um ponto que poucos têm coragem de olhar de frente. A autossuficiência emocional não é sobre não precisar de ninguém. Não é viver numa ilha. Não é frieza. Não é blindagem. Não é o homem que nunca se conecta com ninguém. É algo bem mais simples e muito mais difícil de construir. É saber que quando tudo se calar,
Quando todo mundo for embora, quando sobrar só você, você ainda está inteiro. Você ainda se sustenta. Ainda tá tudo bem. Não porque você é inabalável, mas porque você passou tempo suficiente consigo mesmo para saber quem você é quando não tem plateia. E chegar nesse lugar exige algo que ninguém ensina um homem a fazer: o processo de se tornar quem você realmente é, não quem seu familiar queria que fosse, não quem a sociedade chama de homem feito, não a versão editada de você que você apresenta no trabalho, nas redes, nas rodas, onde todo mundo está fingindo que está bem. Mas quem você realmente é quando não tem ninguém para aprovar, quando a única voz que sobra é a sua. E esse processo não acontece no barulho, não acontece na pressa, não acontece quando você está sempre disponível para gerenciar a vida emocional de outra pessoa. Ele acontece em silêncio, em solidão, em tempo que é só seu, onde você finalmente tem espaço para ouvir o que ficou soterrado sob anos de adaptação, de fazer o que se espera, de ser a versão de você que não incomoda. É por isso que existe algo muito específico nos homens que ficaram solteiros por um tempo longo, de forma consciente, que não fugiram da solidão, mas foram para dentro dela, que não preencheram cada brecha com distração, mas ficaram com o desconforto até ele se transformar em entendimento. Esses homens voltam diferentes, não porque alguém os mudou, mas porque eles finalmente tiveram espaço para se descobrir sem interferência. Enquanto o homem que tem medo do silêncio preenche cada momento com companhia que não pediu de verdade, o homem consciente usa o silêncio como ferramenta. Enquanto um corre de si mesmo de relacionamento em relacionamento, o outro fica até entender o que estava correndo. Enquanto um chama de amor o que é, na verdade, dependência com outro nome, o outro aprende a diferença na pele e nunca mais confunde. A mente de um homem, quando está livre, quando não precisa calibrar cada pensamento pela reação de outra pessoa, funciona de um jeito completamente diferente. Ela vai longe. Ela acessa lugares que ficam bloqueados quando tem muito barulho externo. Ela conecta coisas que não deveriam se conectar e produz clareza que não existiria num ambiente de negociação constante. Você já sentiu isso? Sei que já. Aquele dia raro onde ficou genuinamente só, sem obrigação pendente, sem ninguém esperando resposta, e de repente uma ideia veio. Uma direção ficou clara. Uma decisão que estava travada há meses, de repente fez sentido. Não foi coincidência. Foi sua mente, pela primeira vez em semanas, com espaço suficiente para respirar fundo. Agora imagina esse estado não como exceção, mas como base. É aí que o homem que escolheu ficar sozinho opera. Não no desespero de quem está esperando o próximo relacionamento. Na clareza de quem está, pela primeira vez, vivendo a partir de si mesmo. E chegamos no ponto mais difícil de tudo. O que faz a maioria recuar. Não porque não entendeu, mas porque o preço assusta. Escolher você mesmo de verdade significa estar disposto a decepcionar gente que você respeita. Porque quando você para de moldar quem você é em função do que os outros esperam de você, inevitavelmente vai ter gente que não vai entender. Que vai dizer que você tem medo de compromisso, que vai chamar sua escolha de imaturidade, que vai interpretar sua solidão como trauma não resolvido e sua clareza como egoísmo. E às vezes, esse alguém não é um estranho, é um familiar, é um amigo de anos, é alguém que te quer bem, mas que sempre esperou de você uma versão que cabia nas expectativas dele. A versão que casa, que estabelece, que segue o roteiro. Ser fiel a si mesmo, sabendo que vai custar aprovação, vai custar pertencimento, vai custar o respeito de alguém que você queria orgulhar. Isso exige um tipo de coragem que ninguém vai aplaudir.
porque é uma coragem silenciosa, interna, que não aparece em lugar nenhum, só em você, quando está em casa sozinho e sabe que não se vendeu. A maioria dos homens prefere se trair a ter que encarar esse custo. Volta para o relacionamento que não faz sentido. Permanece na versão de si mesmo que agrada. Chama isso de responsabilidade, de maturidade, de ter crescido. E carrega sozinho o peso de saber que nunca foi completamente honesto consigo mesmo. Valor real é percebido, não apresentado, e o homem que se dobra para ser aceito nunca vai ser respeitado. Nem por quem ele está tentando agradar, nem por si mesmo. Paz não é ausência de companhia, é ausência de drama. Homem que se conhece não mendiga presença, ele constrói ausência. E é aqui, nesse ponto específico, que acontece uma virada que poucos conseguem descrever, mas muitos que passaram por isso reconhecem imediatamente quando ouvem. O dia que você para de precisar que alguém valide sua escolha de estar sozinho. O dia que a pergunta da família não te move mais. O dia que você olha para a sua vida, para o que está construindo, para a clareza que tem sobre quem você é, e não sente mais que falta alguma coisa. Não porque você desistiu de conexão, mas porque você aprendeu a diferença entre conexão que te expande e companhia que te encolhe. Entre relação que nasce de abundância e relação que nasce de necessidade. Entre escolher alguém e precisar de alguém. E quando você aprende essa diferença na prática, não só na teoria, o jogo muda completamente. Você para de aceitar qualquer coisa para não estar sozinho. Você para de confundir presença com valor. Você para de chamar de amor o que é, na verdade, medo vestido de afeto. Mulher certa fica por admiração. A errada fica enquanto você aceita a humilhação. E o homem que chegou nesse ponto, que ficou consigo mesmo tempo suficiente para se conhecer de verdade, esse homem não entra mais em qualquer lugar. Não porque ficou frio, mas porque ficou lúcido. Porque sabe o que tem, sabe o que vale, e sabe que o que tem sozinho já é bom demais para ser trocado por companhia que cobra mais do que entrega. Quanto mais livre, mais inatingível. Quanto mais inteiro, mais impossível de manipular. Quanto mais em paz consigo mesmo, menos dependente da aprovação de qualquer um. E esse homem, vacinado, lúcido, construído por dentro, é o homem que o sistema sempre teve mais medo. Porque o homem emocionalmente dependente é controlável. O homem que precisa de alguém para se sentir válido é previsível. O homem que tem medo do silêncio faz qualquer coisa para que ele não chegue. Mas o homem que encontrou a si mesmo no silêncio, esse não tem mais preço. Chegamos no fim, mas não é o fim de uma ideia, é o começo de uma decisão. Tudo que foi dito até aqui aponta para um único lugar. O dia que você para de fugir de você mesmo é o dia que sua vida começa de verdade. Não a vida que te venderam, não a vida que cabe nas expectativas de quem te quer bem, mas nunca te perguntou o que você quer. A sua vida. A que você constrói quando para de precisar que alguém a valide para que ela faça sentido. E eu sei que isso parece simples quando está escrito assim. Mas na prática, é uma das coisas mais difíceis que um homem pode fazer. Porque vai contra tudo que foi plantado em você desde cedo. Vai contra o instinto de pertencimento, vai contra a pressão que não para nunca, da família, dos amigos, da sociedade que tem um roteiro pronto e fica desconfortável quando alguém decide não segui-lo. Escolher ficar sozinho por consciência e não por derrota é um ato que ninguém vai aplaudir em público. Ninguém vai te dar parabéns por isso. Ninguém vai erguer um copo em brinde à sua clareza. Pelo contrário, vão chamar de medo, de imaturidade, de trauma não resolvido.
de egoísmo. Deixa chamarem, porque a única pessoa que vai acordar todo dia com as consequências das suas escolhas é você, não eles. E é por isso que a maior força que um homem pode exercer não é sustentar uma família, não é aguentar calado, não é ser inabalável diante de tudo. A maior força é a recusa de se abandonar. É o dia que você decidiu que preferia a verdade ao conforto, a solidão consciente à companhia às custas de si mesmo. Viver solteiro por escolha não é a ausência de amor, é a presença de respeito próprio. É a decisão de que você não vai se vender por companhia. É a clareza de que nenhum afeto, nenhuma aprovação, nenhuma segurança do mundo vale o custo de acordar um dia e não saber mais quem você era antes de começar a agradar todo mundo. Tem homens que só chegam a esse entendimento depois de perder muito, depois de anos dentro de uma estrutura que os foi encolhendo devagar, tão devagar que chamavam de crescimento. Depois de olhar para o espelho e não reconhecer completamente o homem do outro lado. Depois de pagar com noites sem dormir, com autoestima destruída, com projetos abandonados, com a sensação pesada de ter virado uma versão editada de si mesmo que agradava todo mundo menos a ele. Você não precisa chegar lá assim. Você pode entender agora, antes do preço ser esse. E entender não significa que você vai ficar sozinho para sempre. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: quando você constrói a si mesmo primeiro, quando você chega a um lugar onde está inteiro, sem depender de ninguém para isso, qualquer relação que você entrar vai ser diferente. Vai ser escolha, não fuga. Vai ser adição, não muleta. Vai ser dois inteiros construindo algo juntos, não dois incompletos se usando para não ter que se encarar. Essa é a diferença entre o homem que entra num relacionamento por amor e o homem que entra por medo. Um escolhe, o outro evita. E você sabe, lá no fundo, qual dos dois você tem sido. O dia que você parar de precisar de alguém para se sentir bem, é o dia que você começa a viver de verdade. Não porque a solidão é melhor que o amor, mas porque o homem que chegou nesse ponto não aceita mais nada abaixo do que ele mesmo construiu. Não aceita migalha. Não aceita presença que drena. Não aceita relação que pede que ele desapareça para caber. Enquanto o homem que tem medo do silêncio aceita qualquer coisa para preenchê-lo, o homem que fez as pazes com o silêncio escolhe com cuidado. Enquanto um implora por atenção e fica em segundo plano, o outro não mendiga nada e atrai por isso. Enquanto um se dissolve tentando caber em espaços que não foram feitos para ele, o outro constrói um espaço próprio e só convida quem merece entrar. Você vai chegar num dia em que vai olhar para trás e entender tudo que esse período te deu. A clareza, o autoconhecimento, a capacidade de estar bem consigo mesmo, que nenhum relacionamento poderia ter te dado, porque ela só nasce no silêncio. E nesse dia, você não vai lamentar ter ficado sozinho. Vai lamentar não ter levado isso mais a sério antes. O maior ato de força de um homem não é aguentar. É a recusa de se abandonar. É o dia que você decidiu que a sua versão mais verdadeira vale mais do que qualquer aprovação. Que a sua paz não está à venda. Que você não vai ser moldado pelo medo de ficar só, porque você já ficou só. Já encarou o silêncio e descobriu que do outro lado do silêncio não tinha vazio nenhum. Tinha você. E você foi suficiente o tempo todo. Se esse vídeo tocou em algo, deixa o like. Não por obrigação, mas porque conteúdo que faz você parar e pensar merece esse gesto. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir na hora certa. E se você conhece algum homem que precisa ouvir isso agora, compartilha com ele. Às vezes a mensagem certa chega pela mão de quem se importa.